Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, diretor Alisson William, só para um desencargo de consciência, tudo funcionando perfeitamente bem? Facebook, live? Ótimo, muito obrigado. Olha, uma satisfação grande no programa É Por Aí desta tarde, terça-feira. A gente está recebendo aqui duas figuras, uma das quais já esteve aqui conosco e a outra está vindo hoje a primeira vez. Eu estou falando aqui do presidente da Sicredi RN, eu estou falando do Manuel Santa Rosa e estou falando também do assessor jurídico, o advogado Victor Carvalho. O assunto de hoje, portanto, é cooperativismo de crédito, que é uma coisa que tem avançado bastante no Brasil e, na minha avaliação pessoal, era para ter avançado um pouco mais. Porque vocês vão entender nesta nossa conversa agradável com esses dois homens experientes e conhecedores do que é cooperativa de crédito no programa de hoje. Manuel Santa Rosa, muito bem-vindo à TV Metropolitana, e aqui é o programa É Por Aí. Satisfação grande recebê-lo aqui. A satisfação é nossa, muito obrigado pela oportunidade. E queríamos ratificar um ponto, é Sicredi Credsuper, né? Sicredi Credsuper. Eu só usei Sicredi, mas tá bom, desculpa por isso. A Sicredi Credsuper é uma instituição que nasceu dentro da UFRN. É um projeto exitoso porque em fevereiro de 2001 nós abrimos nossas portas, movimentando R$35 mil e 57 associados. Hoje nós estamos chegando a 7 mil associados e administrando patrimônios em torno de 160 milhões e trazendo para o Rio Grande do Norte esse papel que é a função do cooperativismo na perspectiva da distribuição da riqueza e do compartilhamento dos resultados. É exatamente sobre isso que a gente vai conversar e eu fiquei surpreso com os dois números, tanto o número de pessoas do princípio até hoje, como os números financeiros. Mas, Victor Carvalho, muito bem-vindo mais uma vez ao programa É Por Aí, meu amigo. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Cassiano. Estamos sempre à disposição para contribuir aqui com o seu programa, sempre nos recebendo muito bem. Ótimo, muito obrigado, Victor. Olha, eu vou começar a conversar aqui com o Manuel, porque ele falou dois números aí que eu achei, assim, foi um crescimento fantástico. A que se deve esse crescimento? Porque a gente falou em número de cooperativados e falou em números financeiros, em capital, em patrimônio administrado pela Sicredi Credsuper. Sicredi Credsuper. Deve-se o seguinte, na verdade a universidade, nós trabalhamos o cooperativismo, nós partimos do pressuposto de que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. O cooperativismo é bíblico, Atos 2, versículo do 42 e 47, já se faz uma narrativa do que seria o cooperativismo. Ao longo dos milênios da história, nós temos uma coisa que é interessante ser vista, nós só narramos os fatos que denegriram, que destruíram, né? Nós hoje se fala muito na Segunda Guerra Mundial, nas atrocidades do Hitler, do fascismo, mas nós não falamos que durante essa história teve muitas pessoas que fizeram bem. Quantas pessoas não cuidam de abrigos em Natal? Quantas pessoas não cuidam de crianças abandonadas nesse Brasil afora? Quantas pessoas não juntam suas pacos de economia para ajudar uma pessoa que está carente? E a história não registra isso. Na verdade, eu tenho uma leitura de que nós deveríamos criar uma TV do bem. Quem faz o bem? Quantas pessoas fazem o bem? O cooperativismo é fazer o bem, é distribuir riqueza, distribuir resultado. E com esse trabalho dentro da universidade, nós conseguimos consolidar esse projeto e em 2016 nós assumimos a Cooperativa dos Empresários da Grande Natal. Então hoje nós atendemos todos os servidores públicos da universidade, servidores públicos do Instituto Federal, do EBSERV, servidores da UFESA que estão na região da Grande Natal, e isso, todos os institutos federais, e isso tem feito com que a gente consolidasse isso na universidade. Assumimos a cooperativa do segmento empresarial, que por algum motivo naquele momento ela não estava caminhando na linha do que era para ser, e a gente já conseguiu resultados positivos, distribuímos resultados para a comunidade. E um dado interessante, o que é o cooperativismo? Nos 2 últimos exercícios, a nossa cooperativa Sicredi Credsuper distribuiu para a comunidade do Rio Grande do Norte próximo de R$9 milhões de resultados. Nossa, é um número surpreendente esse. Isso, e com taxa de juros, nosso cheque especial começa a 2,98.
298. Peraí, mas uma da reclamação grande que tem no país inteiro, o Brasil é gigante, né? Mas tem no país inteiro uma reclamação das taxas bancárias, todas elas. Aí a gente está falando de cheque especial, o juro do cheque especial, o juro do cartão de crédito, a taxa de manutenção da conta, e a gente está falando até do que os bancos cobram para eu fazer uma transferência, uma TED, por exemplo, ou um DOC. Na cooperativa de crédito, que funciona como também um semelhante ao banco, as taxas são mais baixas? Na verdade, tem uma coisa que eu estou sempre mostrando para as pessoas. Eu conheço um amigo que diz: não existe almoço grátis, né? Então, nós temos o quê? A cooperativa, ela tem uma estrutura que, se você comparar a estrutura cartesiana bancária, você tem um diretor lá em cima com salário de 4 milhões, você começa a ter pessoas e vai descendo, mais, às vezes. Vai descendo nessa estrutura hierárquica até chegar no gerente, que tem um gerente para olhar, tem outro para fiscalizar. Então você tem uma cadeia de fiscalização e de controle que eleva o custo das instituições financeiras. Elas têm esse, que é uma coisa, o que diferencia nas cooperativas. Eu sou presidente da cooperativa, dialogo diariamente com o gerente de cada, nós hoje temos 2 pontos de atendimento com os gerentes, com o atendente, com o associado. Então, esse custo da hierarquização do processo, da estrutura cartesiana dos processos são reduzidos, e aí a gente repassa isso para o nosso associado, então fica o associado sendo beneficiado com isso. O outro ponto interessante é que nós conhecemos as pessoas. A pessoa chega para mim: eu queria financiar, esses dias um episódio com uma pessoa que é sócio nossa, que estava usando um cheque especial, e aí... E é elevadíssimo. E ele disse para mim: rapaz, eu estou usando, eu estou pagando, eu estou devendo em torno de 40 mil, estou pagando todo mês 4.500 de juros. Eu chamei ele e disse: não, mas eu estou com restritivo, porque eu comprei no comércio, o cara vendeu a loja para outro, desculpa, estou usando esse espaço, mas é para esclarecer porque a nossa taxa é mais barata. Não se preocupe, a gente tem todo o tempo do mundo. Eu quero esclarecer porque nós conseguimos ser taxas mais baratas, porque as pessoas se pegam tanto, e a gente é muito bom esclarecer detalhes. Aí eu disse a ele: não, eu conheço você, eu sei que você é um batalhador da vida, não, porque vamos fazer o seguinte, você tem um veículo, tem isso, vamos pegar esses bens que você tem, você dá em garantia, a gente faz uma taxa para você, que você estrutura seu orçamento. E na verdade a gente preparou uma operação de crédito para ele, formatou uma operação de crédito para ele, que ele pagando o valor que ele estava pagando de juro, ele conseguiu em 15 meses quitar a operação. Quitar a operação que iria levar muito. Que ele continuaria devendo, porque é do valor que ele estava pagando de juro. Ontem mesmo foi um caso simples, mas mais ou menos nessa mesma filosofia. A pessoa disse: tem um cheque especial de tal banco, puxou o extrato para mim e disse: eu estou pagando R$247 de juros por mês de cheque especial. Nós fizemos uma operação de crédito, ele quitou o cheque especial, ficou quase com R$1.500 de saldo, e vai pagar em 24 parcelas do valor que pagava o juro do cheque especial. Então, ele vai pagar o principal no valor que pagava só de juros. Só de juros. Então, é isso que nós fazemos cotidianamente com as pessoas, nós estamos ao lado das pessoas. Nessa mesma linha de raciocínio, eu gostaria de explicar para as pessoas que, para cada R$1.000 investido na nossa cooperativa, a economia da Grande Natal ganha R$100. Como assim? Como é que vai esse dinheiro para a comunidade? Como é que volta isso para a comunidade? Nós temos uma taxa de juros direta que varia entre 0,4% e 0,5%, a menor do que o mercado em média. Então, se você 0,5 menor do que o mercado. Se você multiplicar isso por 12, vai dar de 6%, mais ou menos. Certo. Final do ano, nós devolvemos parte desse resultado para a associado. Então, já vai para 6,4%, por aí. Só de quem tomou o empréstimo. Certo. Quem aplica, nós damos um retorno em média de 0,2 a 0,3 a mais do que dá o mercado. Ao mês. Então, quando chega o fim do ano, você vai ter 3 e pouco. Então, a soma dos dois, você vai ter em torno de 10% para a economia do Estado. Que eu invisto e que depois volta para mim para eu consumir. Que a economia do Estado ganhou no consumo, ganhou em outros itens. Olha, eu estou impressionado com isso. Agora, uma coisa que eu já vinha falando isso assim, um negócio, eu vejo como o cooperativismo de crédito, eu vejo como uma coisa muito positiva, né? Em função da gente ter muitos tubarões no mercado, grandes, que tomam mesmo o dinheiro do assalariado principalmente. Mas qualquer pessoa pode ter direito a isso. Por exemplo,
Se eu quiser ir num banco abrir uma conta, eu vou lá e abro uma conta. Agora, se eu quiser ir na cooperativa, eu posso abrir uma conta na cooperativa? Por enquanto, a nossa especificamente, nós temos cooperativas que já podem fazer isso. A nossa atende esses públicos, né? Servidores públicos, federais e empresários da Grande Natal, certo? Então, sendo empresário, pode. Pode. Se tiver um sendo funcionário público federal, pode também. Se tiver qualquer um que tenha. E aí vem o segundo momento. Como é que se associam a cooperativa? As pessoas físicas fazem uma programação de investimento mensal de R$40. R$40? Mensal. Só 40? 40 por mês. Esse recurso é do cooperado. Se ele sair da cooperativa, porque aí vem a explicação para as pessoas entenderem. O sistema financeiro emite ações. As ações são negociadas em bolsa de valores. Aí o sistema financeiro e as empresas como um todo criaram o mercado de capitais como segmento para dar liquidez àqueles papéis. As cooperativas não detêm isso. Então, o que elas têm é o capital, que é esse recurso que o sócio coloca 40 ou a empresa 100, e ela vai juntando esse recurso e empresta para um, empresta para outro. Quando a pessoa solicita, no nosso caso, o desligamento, nós temos 1 ano para devolver para ele esse recurso. Certo. Porque se todas as pessoas pedirem, esse dinheiro está emprestado, às vezes em 8 anos, em 4 anos. Aí tem então, um prazo para devolver, porque o dinheiro está beneficiando a comunidade. Para dar sustentabilidade à instituição. A instituição. Então, mas esse dinheiro recebe juro da Selic, conforme a lei complementar 130, que delimitou isso muito bem fechado. As regras que um banco segue, a cooperativa de crédito, cooperativa de crédito, claro, também segue. É uma coisa também muito... Nós temos o mesmo regramento que é destinado aos bancos, com algumas peculiaridades com relação daí só trabalhar com associados, tá bem? Certo. E essa questão que o banco você é correntista, você não tem ações do banco. Na cooperativa você trabalha com a cooperativa se você tiver capital. Ela é para atender a comunidade. A comunidade. Os seus proprietários. Que lógico. Se eu estou lá, eu sou proprietário. É proprietário. E aí nós seguimos, nós temos o Fundo Garantidor de Crédito que garante mesmo 250 mil que garante o banco. Ô, presidente, eu estou aqui fazendo na cabeça aqui uma comparação. Você deve ter acompanhado. Teve um tempo que a gente comprava uma linha de telefone e virava acionista da Telebrás. Hoje a gente compra uma linha de telefone e não é acionista de nada. Então, na cooperativa de crédito, a gente vira quase um acionista. É um cooperativado, mas vira um acionista. Né? Eu, às vezes... E no caso do banco, hoje é como se a gente estivesse pegando uma linha dessas operadoras aí que a gente não ganha nada. Na verdade, aquela questão... Eu tenho umas leituras que às vezes eu faço, sair desse nosso... É apenas leitura política. O Brasil, você tinha comentado comigo antes de começar, na conversa que o Brasil passa por processo democrático, vai e volta. E na verdade, tem uma coisa que eu queria que as pessoas, na minha cabeça, tenham analisado. A questão do pessoal do militar no Brasil, eles caíram quando fizeram aquilo, quando começaram a transformar o Brasil numa grande economia. Quando você viu um governante do Brasil que projeta o Brasil para uma grande economia, se prepare. Se prepare que o povo vai sofrer. Porque na verdade, alguém de fora coloca o dedo, colocaram o suspiro e determinado meio de comunicação foram lá e as pessoas caíram, porque você tinha a Telebrás funcionando, você tinha energia funcionando, você tinha a Petrobras funcionando. Hoje não tem mais. Aí o próprio povo era o acionista. Quando alguém começou a pensar isso no Brasil, tinha que sair. Então o Brasil é esse país fantástico. Quem que vai dar um contraponto a isso? O cooperativismo. Eu queria dar um dado da Alemanha, da Suíça. Que a pessoa, não, o cooperativismo não é como se fosse uma coisa diferente. Não, a Suíça é o país top de padrão de vida internacional. Vocês, quando todo mundo fala na Suíça. Porque o povo esconde dinheiro lá. Quem rouba, esconde dinheiro lá. Não sei, tem isso, mas eles têm a questão interna deles, meu amigo. A Suíça tem de 7 milhões e meio a 8 milhões de habitantes. Só uma cooperativa de consumo da Suíça tem 2 milhões de associados, meu amigo. 2 milhões? De associados, uma cooperativa de consumo. Ela tem a micro Suíça. Então, veja bem. Praticamente a metade da população. O cooperativismo lá é uma coisa forte. Fortíssimo. Aí você vai para a Alemanha, país top, né? A gente quando fala... Presidente, peraí, vamos falar sobre a Alemanha, vamos continuar, a conversa está tão boa que o tempo passa bem rápido. Mas eu quero fechar esse dado da Alemanha, do cooperativo. Fecha o dado da Alemanha, porque daqui a pouco a gente tem que pedir os comerciais para os nossos... A Alemanha, em 2013, o Brasil tinha emprestado 2 trilhões 392 bilhões. O cooperativo da Alemanha tinha 2 trilhões e 400 bilhões.
Tudo que o Brasil tinha emprestado, o cooperativismo alemão tinha mais do que o Brasil. Só o cooperativismo? Só da Alemanha? Só da Alemanha. Aí, se for para a França, é muito maior. Não, aí é outra coisa. Aí é muito maior ainda. Vamos continuar com esse assunto, está muito boa a conversa. Dr. Victor Carvalho, que é o assessor jurídico, que já conversou bastante com a gente também sobre cooperativismo aqui no programa, mas eu estou impressionado com as novas informações que estão vindo à tona nesta conversa de hoje com o presidente da Unicred Cooper. Sicredi Cred Super. Eu vou anotar para não esquecer esse nome de jeito nenhum. O nosso Manuel Santa Rosa, que é o presidente da Sicredi Cred Super. Aguarda um instante só e já voltamos. O assunto está muito bom e, evidentemente, quanto mais você prestar atenção, mais você poderá se informar de como talvez até se beneficiar se você é empresário e está aqui na região da Grande Natal. Aguarda um instante só e já voltamos. Tá bom. Olha, voltamos ao programa É Por Aí, aqui da TV Metropolitana Natal. Só para lembrar que nós estamos com o nosso sinal aberto aqui para Natal, municípios da Grande Natal, região metropolitana de Natal, e mais outros municípios das regiões Agreste, Potengi, Mato Grande, canal 23.1. Também estamos para os assinantes da Cabo Telecom, aqui em Natal, em Parnamirim e em São Gonçalo do Amarante, no canal 130. Lá em Mossoró, nossa audiência, agradecemos muito a audiência de Mossoró, que é muito boa, no canal 25, aberto para Mossoró, ali Baraunas, Grossos, Tibau, Areia Branca, Serra do Mel, Ipanema e Governador de Serra Rosado. E também para os assinantes da TCM em Mossoró e em Apudi, nos canais 21.7 e canal
19h30. A conversa de hoje está muito boa aqui. Nós estamos aqui com 2 convidados, são 2 homens que entendem do que é cooperativismo de crédito. Eu estou falando de Manuel Santa Rosa, que é o presidente da Sicredi Cooper Super RN, e também do assessor jurídico Victor Carvalho. A conversa está tão boa e a gente falou sobre uns dados tão interessantes que eu vou manter ainda o ritmo do que vínhamos falando da vez passada aí. Você falou num volume de recursos já através de cooperativas de crédito da Suíça e da Alemanha. O da Alemanha eu fiquei impressionado. E o no Brasil, por que não está avançando tanto? Na verdade, o Brasil, nós temos uma questão brasileira que você deu um toque no item anterior. Nós não temos um histórico de processo democrático longo. É verdade. Sempre tem interrupções ao longo da história. Aí você vai dizer, mas a Alemanha teve... Mas a Alemanha, apesar do processo do nazismo, das Segunda Guerras, os alemães tiveram muita dificuldade. O primeiro mundo passou por muitas dificuldades, né? Você vai pegar a história e você vai ver os massacres do romano, de Roma, do poderio de Roma sobre alguns... E aquelas pessoas do Império Romano, eles pegaram umas comunidades germânicas de mais de 1000 anos atrás e foram desse povo esmagar, esse povo para sobreviver tiveram que dar as mãos, tiveram que perceberam que para sobreviver tinham que estar unido. O Brasil é um país que a bandeira do hino nacional diz: deitado em berço esplêndido. Esse deitado em berço esplêndido esqueceu de dizer: rapaz, você tem que se organizar, tá lado a lado. E essa falta do lado a lado... Não ficar deitado esperando, não. Tem que ficar lado a lado trabalhando. Lado a lado trabalhando. E aí, esse trabalho foi, a partir das capitanias hereditárias, em que você tem um donatário com restantes de vassalos, de pessoas subordinadas, nós não conseguimos avançar muito nessa questão. E aí eu tenho um dado que, em 1964, o estado da Paraíba tinha mais sócios nas cooperativas de crédito que o estado de São Paulo. Isso em valores não é relativos. Em valores absolutos. Relativo é proporcional. Na Paraíba tinha mais sócios na cooperativa de crédito do que no estado de São Paulo. E o que é que reflete isso hoje? No Nordeste. A Paraíba tem uma cooperativa na capital que é a maior do Norte e Nordeste. A maior do Norte e Nordeste. Está entre as 50 maiores do Brasil. Ok? Aí você, aqui em João Pessoa. Aqui em João Pessoa. Em João Pessoa. Aí você tem uma cooperativa forte dos empresários do estado da Paraíba. Você tem uma cooperativa forte das universidades em Campina Grande. Você tem uma cooperativa forte dos médicos, que era o antigo Unimed, Unicred, em Campina Grande. Campina Grande tem 3 grandes cooperativas. Em Campina Grande? Em Campina Grande. As 3 cooperativas de Campina Grande dá praticamente o total de ativos da cooperativa de João Pessoa, que tem mais de 1 bilhão em movimento. 1 bilhão em movimento. E você tem no interior da Paraíba uma cooperativa de crédito que começa a dar pulos. No Alto Sertão, Souza, aquele mundo lá. No Ares do Nordestino. Aí você vem para o Rio Grande do Norte, nós tivemos uma cooperativa. O que é que nós temos aqui? Aí você chega no Rio Grande do Norte, uma cooperativa que atendia Mossoró, Currais Novos e Caicó, não conseguiu continuar. Nós tínhamos uma cooperativa, a cooperativa de empresários da Paraíba, hoje é uma senhora cooperativa. A nossa cooperativa de empresários aqui no estado, a gente assumiu. Está caminhando ainda. A gente assumiu agora. Assumiu agora. Então, porque ela, como cooperativa de empresário, estava começando a ter algumas dificuldades. E a gente assumiu, todo esse tosto está caminhando. E aí vem, a cultura. Mas está caminhando para recuperação. Não, já está recuperado. Já está recuperado? Já é assumido, a gente está só trabalhando uns dados, ajustando uma coisa, ajustando outra, né? Lógico que tem uns passivos que a gente está ajustando esses passivos. Certo. O que está conosco está recuperado, está caminhando, dando resultado para todo mundo. Tanto que a pessoa que recebeu 50 mil de resultado positivo é empresário. Mas a gente não falou isso no ar, não. A gente estava falando isso aí no intervalo. Eu digo que as conversas no intervalo são tão boas quanto a conversa da entrevista. E no meio do intervalo aqui, eu, Victor Carvalho aqui e o presidente Manuel Santa Rosa, a gente estava falando aqui, Manuel falou que teve um cooperativado que recebeu de sobras. Eu vou explicar o que é isso. 50 mil reais. O que é isso? De um ano? De um ano. O que é isso? Ele tem 2 anos seguidos, um recebeu 50, outro 1.051. A cooperativa paga suas contas, paga juros de quem aplicou na cooperativa, paga seus funcionários. No final do ano ela tem um saldo que se chama o lucro na empresa privada. Por que é que nós chamamos de resultado positivo ou de sobras na cooperativa?
Eu uso de maneira simples, né? Porque eu sou do interior. Você em casa precisa do pão, de alguma coisa do café da manhã, manda seu filho, ou quem tem secretária, dá R$50 para a secretária ir na padaria comprar aquilo que você vai usar no seu café da manhã. Correto. Você não sabe quanto vai, você dá os 50. Ela vai lá, gastou 23, traz 27 para você. Aquilo ali é uma sobra. Aquilo ali é um resultado positivo. Então a cooperativa tem uma taxa de juros de maneira que fique positiva. Certo. Quando termina o exercício, ela vai e devolve para os cooperados proporcionais do que eles atuaram com a cooperativa. Então nós destinamos para quem tinha aplicação na cooperativa, nós devolvemos dinheiro de quem pagou juros na cooperativa, nós devolvemos dinheiro para quem pagou o boleto bancário, que é o momento que eu vou querer mostrar isso para vocês. Então o resultado positivo é isso. E aí, o que é que a cooperativa está buscando fazer na Grande Natal? Atender os condomínios, atender quem emite boleto bancário. Por quê? Nós vamos ter um custo, em função do custo mais baixo da cooperativa, nós vamos também ter um custo de boleto mais acessível para aqueles que emitem boleto. Como as empresas, de maneira geral. Como a empresa geral. Principalmente o condomínio em si é um pouco uma cooperativa, né, pessoal? Presidente, deixa eu para ficar clara aqui a coisa. O empresário que quer ser cooperativado, se associar à cooperativa, ele procura onde aqui em Natal? Ele procura no Portugal Center. Aquela no telefone cooperativa tem lá no Portugal Center. Qual é o telefone? 3234 2386. 3234-2386. Pronto, isso aqui é um detalhe. Agora você falou aí condomínio. O condomínio também pode? Condomínio é uma empresa. E aí eu estava falando. É uma pessoa jurídica? É uma pessoa jurídica. E o condomínio é um pouco uma cooperativa. Por quê? Você tem as despesas do condomínio, você arrecada dos condôminos, paga as suas despesas, certo? Correto. Esse recurso, muitos condomínios têm saldo positivo, e a cooperativa ainda lançou mais isso pensando nos condomínios. Aquele condomínio, além dele procurar a cooperativa, nós temos que cobrar a cooperativa, cobrar dele uma tarifa para a questão da emissão do boleto, administração do boleto. Aquele boleto, ao ser emitido, ele fica por 1 ou 2 dias na conta da cooperativa, aquele recurso. Aquilo gera saldo médio. No final do ano, no resultado positivo da cooperativa, ela destina parte do resultado para quem deixou saldo médio. Para quem deixou saldo médio. Então já é uma certeza de que o condomínio vai ter mais do que o que arrecadou. Além de ter um preço mais acessível. Nós, esse ano que passou, nós devolvemos 10% do valor do boleto que o nosso associado pagou. Então, 10% do valor? Então, por exemplo, vamos que ele negocia um boleto a 2,20, ele estaria recebendo 22 centavos, então já ficava por 1,98. Já fica por 1,98. Então, tem o terceiro item. Se um condomínio tiver qualquer fundo de reserva e aplicar na cooperativa, para cada, vamos que ele aplique 100 mil. 100 mil, ele tem um desconto de R$100 da despesa do próprio boleto. Isso tudo vai contribuir para que o condomínio, para que a comunidade ganhe. Então, o papel da cooperativa é esse ganho com a sociedade, é de deixar aqui, é de trabalhar aqui, de estender as mãos para aqueles que estão lá. Condomínios, empresa, microempresa, grande empresa, média empresa, lá no Portugal Center. Lá no Portugal Center. Telefone 3234-2386. Eu vou repetir aqui porque quem quiser pode anotar aí, pode teclar no seu telefone em casa ou pode anotar papel e lápis. É o 3234-2386. E funcionários públicos federais? Funcionários públicos federais, nós também atendemos lá, estamos preparando uma sala nessa linha, mas por enquanto nós continuamos atendendo lá, mas o foco é mesmo o Centro de Convivência do campus da universidade. Centro de Convivência lá da UFRN. Da UFRN, na sala 4, no telefone 4009-3232. Qual é o telefone? 4009-3232. 3232, o telefone da cooperativa que atende funcionários públicos federais, é o 4009-3232. Funciona lá no Centro de Convivência da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Presidente, a conversa está boa, mas eu tenho que prestigiar de novo o povo que manda um dinheirinho para cá, que investe aqui na propaganda na TV Metropolitana. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos para continuar essa conversa que está muito boa, muito informativa sobre cooperativismo de crédito aqui no Brasil, especificamente aqui em Natal. Aguarde um instante só e já voltamos.
voltamos ao programa É Por Aí. A conversa é muito boa aqui também. Eu estava numa respiração forte aqui agora nessa volta, voltou rápido, mas nós estamos conversando aqui com o presidente da Sicredi Crédito Cooper Super RN. Eu estou falando aqui de Manuel Santa Rosa, eu diria que é uma enciclopédia ambulante sobre cooperativismo de crédito no mundo. Mas nós temos também aqui a presença do Dr. Victor Carvalho, que é o assessor jurídico lá da cooperativa. E aqui no intervalo a gente estava conversando e o Victor passou uma informação importante dentro do contexto dessa argumentação e desta informação que o Manuel Santa Rosa nos passava, que é o presidente da Sicredi Cooper Super RN, de como é que funciona a distribuição e por que é uma concentração tão grande de operações nos bancos e por que elas são tão caras. O Dr. Victor estava me explicando aqui, parece que os bancos concentram, são poucos bancos para mexer na operação financeira do país? Cerca de 4 a 5 bancos, eles circulam cerca de 80% de crédito do país. Ou seja, a concentração bancária é muito grande. 80% está para 4 bancos. É por isso que as taxas cobradas no Brasil são muito elevadas. E porque as cooperativas tendem a oferecer um preço mais acessível ao cooperado. Além de custos administrativos menores, é porque, por lei, os bancos, as cooperativas, elas não podem oferir lucro. Elas não precisam dar resposta a acionistas. A resposta que ela precisa dar é melhores serviços aos seus próprios cooperados. E o que seria no banco é lucro que vai para o acionista maior, para o dono, na realidade na cooperativa é distribuído como sobra para todos. Agora, como não recebem iguais? Por quê? Qual é a diferença que há? É o número de operações? Porque nos bancos, como existem acionistas, a distribuição do lucro ocorre na medida da proporção das ações. Correto. Nas cooperativas não. Independente do valor depositado na cooperativa, você recebe basicamente pelo volume de operações realizadas dentro do exercício financeiro daquele ano onde se distribui os resultados. Sim, entendi. Então é uma coisa que fica melhor distribuído o dinheiro. Sim, mais democrática. Uma distribuição mais democrática, mais aberta. Isonômica. Mais isonômica. Agora eu queria voltar aqui para o presidente. O presidente é um homem que fala bem, fala fácil. E aqui no intervalo, vez ou outra, ele solta uma poesiazinha, viu? Ele também é um homem. Tem aí uma veia poética muito forte, não é, Manuel? Nada, isso a gente faz para brincar, né? Para brincar. Porque, na verdade, eu falando desse jeito, a pessoa chegou num congresso lá que tinha mais de 500 pessoas e disse: eu vou aqui copiar meu amigo Santa Rosa, porque ele disse que você pode ser honesto, sério, íntegro, ter todos os valores e rir. Não precisa estar de cara fechada. Não precisa estar de cara fechada, né? Então, e aí, a gente às vezes, na nossa cooperativa, nós trabalhamos ao lado das pessoas, nós estamos lado a lado conversando. E o nosso assessor jurídico, nosso advogado, é uma pessoa que fez uma explanação muito interessante. A gente só trabalharia mostrando para as pessoas o seguinte, é que, para identificar mais uma vez essa coisa próxima, né? Não sei porque uma pessoa às vezes estava conosco quando terminou a reunião, mas você tem uma didática próxima, mas na cooperativa não é assim, não? O presidente fica lá numa sala escondida, lá no céu. Como é que funciona lá? Nós somos, na verdade, nós todos somos irmãos, segundo o cristão, né? Nós somos cristãos, somos filhos do mesmo Pai, que é Deus, Criador, e nós estamos aqui. Um nasceu numa casa e o outro nasceu lá, porque por uma questão de processo, aí vai a discussão, você vai fugir dela. Vamos. Então, mas vamos para o atendimento. Vamos para o atendimento. E aí chegou no atendimento nosso. Nós trabalhamos lá na universidade, quem conhece sabe, isso é rotina nossa, espaço pequeno. E um dia eu olhei, a gente viu a cooperativa muito cheia e eu pensei numa ideia de tirar o estresse. Deixar das pessoas. Aí fui no supermercado e comprei bolo e comprei refrigerante, e aí isso virou rotina, dia de pagamento, os 3 primeiros dias, 5 primeiros dias do mês. A gente serve bolo, refrigerante, café para o nosso associado. Bolo e refrigerante para quem está lá na... Para quem está lá na fila esperando, a fila esperando, sentado, tal, em pé. E um dia eu olhei para o lado assim, cheio, olhei para o lado que ia ser a moça da Copa, mas às vezes eu faço, muito. Aí quando eu olhei para a moça da Copa, ela não veio, eu fui lá dentro, peguei uma bandeja, trouxe com um refrigerante, depois outra de café, depois o bolo. Aí tinha uma senhora que depois conversou para mim ao lado do esposo, catou com ele de lado assim e disse: que garçom diferente é esse?
Esse é o presidente da cooperativa. É o presidente da cooperativa. Ela disse que se emocionou tanto que só saiu da cooperativa quando se associou. Semelhante a isso, similitude, nós estávamos na cooperativa de empresários e um dia lá, essa eu fiz mais por efeito, questão desse jeito de dizer, olha, mas você pode ser sério, íntimo e rir e brincar. Tem uma pessoa ligada ao sócio nosso, que é o Setúrio, que é quem traz a correspondência. Ele chega, eu digo, você é tão importante que eu vou trazer seu café. Quando eu servi o café para ele, tem uma pessoa de lado assim, esse é o presidente que a gente precisa, né? Olha a maneira que ele está tratando o rapaz. Aí o outro catou ele de lado assim e disse, realmente, nós esse ano recebemos 50 mil de sobras, de resultado positivo. Eita. Então, você pode fazer as coisas com seriedade, com zelo, sem humildade também, né? Isso é um sentimento cristão, né? Na verdade, essa é a essência. Nós estamos aqui para ter um processo, ser amigo, ser companheiro, ser solidário. E o cooperativismo trabalha essa questão da solidariedade. E na linha do que o nosso advogado falou, é o seguinte: você pode entrar na cooperativa, que aí muda a questão da relação capital. Você vai receber seus dividendos, que no Brasil não são tributados, também é uma coisa interessante, né? Proporcionais. Não são tributados. Porque tem imposto para tudo, né? Mas o dividendo do capital não tem. Mas é interessante, é a coisa do Brasil, eles têm sempre uma boa representatividade política. O que acontece? E aí você tem tantas ações, ele foi muito feliz de mostrar tudo, vai receber seus dividendos proporcionais às ações que você tem. Na cooperativa, o capital do sócio, esses R$100 por mês para a empresa pode ter 8 meses na cooperativa e no final do ano ela fez várias operações. E outra pessoa que ao lado dela tem, daria R$800, que tem mais tempo de cooperativa, tem lá 25 mil de capital. Se aquela pessoa que tem 25 mil de capital não operou com a cooperativa, ela vai receber o juro do capital dele. Agora, aquela pessoa que tem 800, ela fez operações na cooperativa, ela é um condomínio que teve vários boletos bancários, pode ser que no final do ano ela receba bem mais resultados positivos do que aquele que tem 25 mil de capital. Porque teve mais operações. Porque teve mais operações. A cooperativa fez parceria de prestação de serviço. Fez funcionar. Ou seja, tem movimento. Ajudou a pagar as contas e apoiou a pagar as contas. Ou seja, botou o corpo em movimento, foi caminhar, ganha mais saúde. Foi trabalhar com a cooperativa, recebeu melhor resultado. Recebe melhor resultado. Então, esse é o diferencial. E é isso que a Europa faz muito bem. É isso que os Estados Unidos, o pessoal fala, não, porque o americano é capitalismo, mas as maiores cooperativas do mundo estão nos Estados Unidos. Agora deixa eu fazer uma pergunta. As maiores cooperativas do mundo estão nos Estados Unidos, tudo bem, mas vamos voltar aqui para o Brasil, vamos voltar para o Nordeste. Por que nós temos tão pouco cooperativismo, na sua avaliação, de um homem que conhece, compreende, entende? Por que nós temos tão pouco cooperativismo de crédito no Brasil? Nós temos no Brasil, a região sul, já está começando a mudar, porque a região sul, os alemães, os italianos, o europeu, veio daquela sociedade, muitos deles vieram da pós-Primeira Guerra Mundial. Que o cara tinha que estender a mão para o outro, senão era morto, né? Ou antes disso, né? Tanto que a primeira cooperativa nasce no Rio Grande do Sul ainda no final do século XIX, início do século XX, que é mais de 100 anos. 1902. Aquele povo vieram para o Brasil numa Europa devastada, numa Europa estada, e as pessoas sabiam que para sobreviver tinham que dar uma mão, ajudar a outra. E foi isso que o cooperativismo lá passou. Enquanto nós tivemos a questão do processo democrático, elas se consolidaram, nós tivemos o período de 64 a 85, em que as cooperativas foi muito chocante para as cooperativas, porque a intenção era que os bancos se sobressaíssem, e muitas cooperativas tiveram dificuldade. Aí a legislação do país acaba atrapalhando o cooperativismo, que era um tipo de associativismo. Que era um tipo de associativismo, podia interferir, podia criar... nem partido político podia ter, nem pode ter. Então, mas aquilo ali atrapalhou o cooperativismo. Mas lá eles conseguiram continuar respirando. No Nordeste, aí nós viemos a questão das políticas do Nordeste. Aí nós passamos a ter uma região em que o prefeito diz o que faz, as pessoas vão em função daí, eu chego na casa da pessoa, não, eu só voto em fulano, se ele me der um colchão, se ele não der. E essa coisa não funciona no cooperativismo. A nossa cooperativa é uma cooperativa sólida, porque nós estamos dentro de um ambiente da academia, que todo dia eu ouço uma pessoa me criticando nisso ou naquilo. Né? Parece uma pessoa dizendo, não, você era para ter feito assim, não era para você distribuir bolo, tem que trazer para aqui uma salada. Mas você está no meio de uma ruma de professores, né? Aí tem professor para tudo. E isso contribui, porque nós não temos aquela questão de achar que é o favor de alguém. E eu acho que essa questão nossa, de esperar um Salvador, Jesus
Disse para Lázaro que ele andasse, mas para antes dele falar aquilo para Lázaro, ele tinha convicção de que ele tinha fé. Ele fez manifestar nele: levanta-te e anda. Foi a fé dele. Ele pegou e curou o cego, mas disse: o cego teve que ter fé. Teve que ter fé, foi a fé que o Foi a fé. Então nós precisamos, e a fé, ela se movimenta na questão da ação. Nós, para mudarmos as coisas, temos que ter ação. Ação na perspectiva da construção. Esse exemplo simples que eu usei: caminhou, ganha mais saúde, ou seja, trabalhou, tem mais resultado. Trabalhou, tem mais resultado, e trabalhou coletivamente. Aí o resultado é maior ainda. Isso em todas as áreas. Eu estou falando porque, na verdade, o cooperativo tem 13 ramos. Dos 13 eu já trabalhei em 8 a 9. 13 ramos? 13 ramos. Você tem o agropecuário, consumo. Que esse é o que a gente vê mais espalhado no país, né? Embora tenha momentos de crescer e momentos de recuar. Né? Você tem agropecuária, você tem consumo, você tem crédito, você tem saúde, você tem sociais, que são as pessoas deficientes, você tem de infraestrutura, você tem de habitação, são todos, a maioria dos segmentos, tem de trabalho, a maioria dos segmentos da sociedade tem um ramo de cooperativismo específico, porque tem suas especificidades, certo? E eu fui trabalhar casas, eu fiz um projeto de casas na visão cooperativista. Eu construí ali por trás do IF de Parnamirim um condomínio de 136 unidades, que elas ficaram em torno de R$23 mil. Quanto? 23 mil, isso com rua, calçada, energia, água e luz, tudo dentro do preço. 23 mil cada unidade? Terreno de 200 metros quadrados. É o quê? É sério isso? Sério, eu fiz. Puxa, com o cooperativismo é possível até isso? Até isso. As cooperativas conseguem fazer habitação por 50% do preço do valor que o mercado trabalha. Sério, certeza, são dados. 50% do valor? O valor do mercado, do que o mercado passa. E o que é que falta para o cooperativismo, mesmo nesse momento de crise que a gente vive, se sobressair, as pessoas tomarem conhecimento disso, porque serão, evidentemente, beneficiadas. E quem é que não quer ser beneficiado? Mas não me responda agora, não. A gente tem que ir para outro intervalo comercial, mas voltamos já para continuar essa conversa que está muito boa, bastante esclarecedora sobre cooperativismo de crédito e também agora a gente já falando também sobre cooperativismo habitacional. Estamos conversando com Manuel Santa Rosa, que é o presidente da cooperativa, e estamos também com a presença aqui do Dr. Victor Carvalho, que é advogado da cooperativa. Aguardo um instante só e já voltamos.
Lula foi o governo que fez mais pelo cooperativismo. Olha, voltamos ao programa É Por Aí. Só para lembrar, nós estamos no canal 23.1, aberto aqui para Natal, Grande Natal, região metropolitana de Natal e outros municípios também. Aqui são aproximadamente 43 municípios das regiões Agreste, Potengi e Mato Grande. Também estamos lá em Mossoró no canal 25, aberto aqui para Natal, Parnamirim, São Gonçalo, canal 130 na Cabo Telecom para os assinantes. E em Mossoró e Apudi, canais 21.7 e canal 30 para os assinantes da TCM. Olha, o nosso programa de hoje tem a satisfação de receber aqui Manuel Santa Rosa e receber também o advogado Victor Carvalho. E o assunto é cooperativismo de crédito, cooperativas de crédito, porque é uma coisa realmente fantástica. O que a gente fica conversando aqui no intervalo é coisa que dá vontade de fazer mais de um programa com eles, porque o assunto rende. E o doutor Victor estava lembrando aqui para a gente que o cooperativismo como ele está hoje no Brasil é uma coisa mais aberto, digamos assim, é uma coisa muito recente, é coisa que tem menos de 10 anos. É isso, Manuel? Isso. Nossa, a lei complementar 130 é de 2009. Que é a lei que norteou, aí começou a trabalhar as cooperativas de livre admissão. Porque o que acontece? Nós tínhamos cooperativas de livre admissão, o que é isso? Cooperativa de livre admissão é que qualquer pessoa da sociedade pode se associar. Certo. Ela tem os parâmetros para se chegar a esse nível, né? Certo. Então, por quê? Nós tínhamos as cooperativas de livre admissão antes de 64. 64 veio para poldar o desenvolvimento social estruturante do Brasil. E aí se criou um sistema financeiro muito preparado para dar lucro a meia dúzia, que esse foi um dos pontos que mataram o cooperativismo. E aí ficaram as cooperativas. E aí atravancaram. Atravancaram tudo. Aí criaram as cooperativas de crédito mútuo. O que é o crédito mútuo? Assim aconteceu isso. Eu tiro 1% do meu salário, faço uma caixinha. Outro bem você pega. Isso não vai interferir com os bancos. Então, até o final do ano de 2000, eram essas cooperativas que existiam no Brasil. Nós tivemos uma evolução depois de 2003 para cá, se criou cooperativa de admissão para cidades até 750 mil habitantes, aí veio a lei complementar 130, e aí nós demos um pulo e hoje as cooperativas têm condição de atender todos os membros da sociedade, igual acontece com os bancos. Mas até aí... Mas isso acaba sendo uma decisão de governo de cima para baixo, assim, liberar ou atravancar, né? Então nós tivemos um período que liberou. Teve um período que liberou. E depois, ultimamente, esses mais recentes, a gente já passou a sofrer uma atravanca aí. Por exemplo... mais recentemente nós passamos a ter o IOF, são as operações de crédito. Operação de crédito associado não é uma operação comercial. Não é uma operação comercial. É aquele comercial. Sócio que fez a sua poupança, está ajudando o outro sócio. Nós estamos subindo. Então não tem operação financeira comercial. Não teria operação financeira, não tem comercial. Não tem comercial. É uma relação. Um ajudando o outro, não é emprestando dinheiro para tomar dinheiro do outro. Não empresta tomar dinheiro do outro. É uma relação de solidariedade, mas a gente sofre o IOF nessas operações. E aí entra o papel da cooperativa. A nossa cooperativa trabalha com servidores públicos, mas também até o empresário. Nós temos um custo financeiro muito alto, né? Um dos custos do Brasil, o custo financeiro do Brasil, o custo financeiro do Brasil é muito elevado. E a cooperativa tem uma taxa diferenciada. E aí nós temos alguns casos de ser associados nossos que vão lá, pegam um empréstimo de 20 mil, quando paga R$2.000, amortiza R$2.000 de ativo. Do que é isso? Quem vai ver uma operação de crédito é porque as pessoas entendam isso. Do valor da prestação que você paga, uma parte é juro e a outra é amortização da dívida. Okay? Então, na cooperativa, nós, quando o sócio paga lá, fez 20 mil, amortizou 2, a legislação faculta que você poderia, o que é feito de empréstimo para pagar outro empréstimo não tem IOF. Olha o que a cooperativa faz, tem de humanização. Ela faz 2 operações. Faz 2 operações. Os bancos uma de 18, para você não ter o IOF na operação, e uma de 2. Que só vai pagar o IOF em cima dos 2. Em cima dos 2. Então, em vez de você pagar em cima de 20 mil, que seria a renovação R$600 de IOF, o sócio vai pagar 60. Então, é uma relação humanizada. Que é isso que nós... Ou seja, então há uma série de vantagens para sugar menos o dinheiro do cooperativado. Na verdade... É uma proteção que o cooperativado... É uma proteção. Na verdade, a gente incentiva sempre as pessoas, rapaz, não pegue dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo. Eu fico dando palestra, mostrando, olha, se você não precisa comprar um paletó, não compre.
porque você vai pagar juros para usar uma vez por mês, uma vez por ano, olhar. Faça, se você tem 3, use os 3. Então nós fazemos esse trabalho, nós não incentivamos as pessoas a fazer endividamento. Na verdade, o ideal... Nem ter o que não precisa. Não precisa. Diz o seguinte, que quando você compra, quem compra sem querer, vende sem poder, né? Vende sem poder, Quem compra sem poder. E aí a cooperativa fica tentando mostrar para as pessoas que pagar juros faz parte do processo. Agora a gente deveria pagar juros para investimentos, para tal. Só que nós entramos numa linha... Você pagar juros, digamos assim, para comprar uma casa, que é um melhoramento para a família, não sei o quê. Tem uma estrutura familiar. Pode até ser. Mas lógico. Agora, se puder até ter a casa por uma cooperativa para não pagar juros, é melhor. Na verdade, essa era a nossa busca. Mas, na verdade, as pessoas precisam. Como precisam, a gente tem uma taxa melhor possível. A gente atende essa demanda, que é a questão das pessoas que já entraram em sistema financeiro e aí a gente trabalha para ter a menor taxa possível dentro desse processo. Parece-me que o seu estilo de conversar e de fazer as coisas, parece até que também tem um meio atendimento psicológico aí, né? Para tirar as pessoas do aperreio também. Não tem, na verdade. As pessoas, a forma de encarar a vida, de encarar os problemas, de aconselhar. Todos nós precisamos de carinho e atenção. Agora, me permitam uma coisa. Eu vou para o Dr. Victor Carvalho, uma perguntinha aqui. Dr. Victor, segurança jurídica para os cooperativados. Há uma segurança jurídica? Há regulamentos que têm que ser seguidos e que protegem realmente quem entra no cooperativismo? Existe, Cassiano. Tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de segurança cibernética. Do ponto de vista financeiro, foi criado há poucos anos um fundo de garantidor ao cooperativismo de crédito que protege até 250 mil reais os valores depositados pelos cooperados, protegendo de eventual insolvência dessa ou daquela cooperativa de crédito. Certo. Além disso, existem diretrizes do Banco Central que acompanham as cooperativas de crédito, estabelecendo metodologias de governança cooperativa para que a administração aconteça de forma a ter estabilidade do sistema. Evitar ousadias, ou seja, trabalhar com segurança para ficar tudo organizado. Isso é do ponto de vista financeiro e administrativo. Recentemente, agora em abril, foi aprovada uma resolução que ela visa proteger o sistema financeiro como um todo. Aí entra não só as cooperativas de crédito, como os bancos mesmos. Como a gente vive hoje no mundo moderno, de uso do celular, tecnologia de nuvens, e esses serviços vão se implicando, vão se aperfeiçoando, tem que se criar formas de evitar crimes cibernéticos. E aí, nesse sentido, as instituições financeiras e as cooperativas de crédito entram nessa obrigação de ofertar um plano de segurança cibernética. Cibernética também. Ou seja, toda a segurança que se tem no que se fala sistemas financeiros, a cooperativa de crédito está dentro. A resolução saiu em abril. As instituições têm até 180 dias para apresentar um plano e até 2022 estatuto sobre os conformes para diminuir os riscos contra eventuais ataques. Certo. Victor, muito obrigado. Foi bem esclarecedor essa sua informação sobre a segurança jurídica dos negócios da cooperativa para os associados das cooperativas de crédito. Eu vou voltar aqui para o presidente. Presidente, se tem segurança jurídica, se beneficia o cooperativado, por que essa luta é tão desigual com os bancos, os grandes conglomerados financeiros do país? É o seguinte, eu vou fazer uma analogia do processo escravocrata. Quando foi a Lei Áurea aconteceu, lógico que anteriormente tinha acontecido a lei do vende livre, né? Correto. Tinha a lei lá que certa idade você ficava sexagenário. E aquele povo aí começou a ficar pesado para o senhor de engenho, e lógico que ele também não queria soltar os escravos. Quando aqueles escravos foram libertos, eles não tinham ainda estrutura de se consolidar. Olha, até hoje essas famílias. Então, um cooperativismo em que você tinha, ainda na década de 90, 1% do mercado brasileiro,
Amarrado com cooperativa de que você. Amarrado ali, né? Amarrado em que você tinha, por exemplo, 1% do salário. Em algumas instituições, 1% do salário. Então, para você dar esse pulo, a gente está crescendo. Em média, a nossa cooperativa, o ano passado, teve itens que ela cresceu 56%. 56%? É um crescimento fantástico. Em termos de captação, mas 56% diante de 1.000 560? 560. 2% em cima de 1 milhão, 2 milhões. São 2 milhões, é verdade. Então, nós estamos evoluindo, nós já hoje estamos chegando a patamares próximos de 4%. Mas é um crescimento e a gente teria que trazer para essa analogia do processo escravocrata do Brasil. Uhum. Até hoje, as famílias que foram filho, descendente, bisneto, tataraneto de escravos, não conseguiram se inserir, porque o que eles tinham de herança era a dominação. Ainda é uma luta grande. É uma luta para eles fazerem essa inserção, para a sociedade aceitar. E aí o cooperativismo passa por isso. Nós estamos buscando a mídia, nós estamos buscando fazer palestras, mostrar que é interessante. Porque tem coisa mais barbária do que você dar num ser humano, ser propriedade sua e você poder matar e não ser crime? Era escravidão, né? Difícil, então nós hoje estamos eu faço essa analogia, então é uma questão de tempo, lógico. Mas essa analogia que você faz é muito interessante, até para a questão de matar, né? Porque pelas taxas que os bancos cobram no país hoje, você mata financeiramente o correntista. A cooperativa tem uma salvação, né? Nós estamos falando do bem. Obrigado pela atenção. Vamos falar do bem. Na verdade, até porque a proposta desse programa aqui é mostrar pessoas que têm virtudes nas suas ações e atitudes. Virtudes humanas. Então vamos ficar falando do bem. Muito bem. Então, na verdade, a gente existe no processo da relação do ser e do ter. E essa concepção de que ajude sem olhar a quem. Isso é lá do meu interior. Faço bem sem olhar a quem. De qual interior, Manel? Eu sou lá de Santana do Matos. Santana do Matos? Coisa sertanejo. Então, região central do estado. Nós sempre pensamos na perspectiva, o que é que eu posso fazer para ajudar? E eu entrei no cooperativismo com essa visão de como ajudar, de como apoiar. Eu gosto muito de citar que para mim tem 3 coisas que era importante que a gente tivesse o Estado, alguma organização para ajudar a sociedade. A moradia para proteger das intempéries, apoio à saúde para aliviar a dor e a educação para nos tornar igualitários, competitivamente estruturados. Isso é ideologia de vida, né? E aí nós procuramos praticar isso. Então e aí quando eu falo positivamente, é que se a gente procurar fazer o bem, eu tenho umas energias no meu entorno que eu agradeço. Nós criamos na universidade um plano de saúde chamado CAUNE. A gente funciona há 20 anos, consegue ter valores diferenciados, consegue pagar em dias todos os nossos prestadores, ter um nível de aceitação da comunidade muito bom. Chama CAURNE, né? CAURNE. Depois nós trabalhamos um projeto de casas populares, que era a ideia de se tirar da Minha Casa Minha Vida, para ser feito pelas comunidades. Nós fomos ali vizinha, o IF de Parnamirim, e construímos casas ali que ficaram a 23 mil, as pessoas pagam R$77 a prestação. 77. Essa casa tem energia, tem água. Quando é que vai vir outro projeto desse, presidente? Na verdade, a gente depois vê um outro problema. Você tem um custo no Brasil invisível, que é a burocracia. E a burocracia. Nós adquirimos uma área para fazer um pequeno condomínio para professores, de um nível diferente, um número menor, porque esse como tem 136 pessoas, tive algumas coisas lá no meio, eu queria menor. E eu fiquei amarrado na prefeitura para ser desembaraçado há 4 anos, para sair o ABITS, para sair o direito. Então, mas vai dar para sair um preço diferenciado. Também. Agora, o que é possível fazer? Eu estou mostrando isso. E vem a nossa história da nossa Sicredi Crédito Super, que a gente trabalha para fazer o bem às pessoas. Nós começamos com taxa de juros cheque especial a 2,98, que eu faço questão de mostrar isso. Segundo o supervisor do Banco Central que nos visitou, que nós somos também acompanhados pelo Banco Central, é a mais baixa taxa de juros cheque especial do Brasil. Do Brasil, a mais baixa está aqui na Sicredi Crédito Super. Segundo ele, que conhece, que o Banco Central conhece, então ele conhece todos, né? E aí é possível, a gente tem resultado positivo. Agora tem essa questão de você fazer, e aí eu venho, que eu chamo os 4 pilares da sustentabilidade de todos os projetos, isso passa pela nossa vida. O que você for fazer, procure usar a sabedoria na hora de executar, faça com amor, honestidade e tenha noção da gestão. Isso precisa ser usado em casa, no trabalho, no emprego. Se você for trabalhar, procure
vê com sabedoria o que você está fazendo, se é adequado, faça com amor, com entusiasmo, para fazer o bem. Não veja como um patrão que lhe explora, veja alguém que está lhe gerando um emprego, isso vai para tudo. Vale para tudo. Vale para tudo, né? Muito bom. Faça com honestidade, não deixe um grampo no chão, não deixe um papel, não deixe um papel rasgado, né? Se você entra num hotel e usa um sabonete, não jogue no lixo, deixa ali que ele é reciclável. Eu acho que isso é ter zelo, ter honestidade pelas coisas. Pelas coisas que nos chegam às mãos. Que nos chegam às mãos. Você imagina um grão de arroz, não jogue fora um grão de arroz do seu prato, não enche o prato, não vai comer todo. Isso faz parte Bota de só o que vai comer. Você ter amor à vida e respeito respeita, alguém trabalhou só para produzir aquele arroz. Você pegou um pedaço de carne de um animal que foi sacrificado para você se alimentar. Você pegou um pedaço de peixe de um animal que foi sacrificado para você se alimentar. Tem que ter gratidão por isso também. Tem que ter respeito por isso. Então isso faz parte do bem. Por isso eu queria caminhar para o caminho do bem. Presidente, eu vou lhe convidar para a gente fazer uma igreja, viu, nesse dia. Olha, desculpa, o nosso tempo também chegou ao final. Nós já estamos passando aqui 6 minutinhos do tempo regulamentar, mas porque a conversa é muito boa e nós temos aqui uma dupla de homens inteligentes. Eu estou falando do advogado Victor Carvalho. Victor, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no programa. É por aí. Estamos sempre à disposição para contribuir. Ok, vamos pensar em voltar aqui outras vezes. Presidente Manuel Santa Rosa, estou surpreso, muito grato e muito impressionado pela sua inteligência, pela forma de falar e pelos sentimentos que você carrega no coração e na mente. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje, presidente. Eu que lhe agradeço essa oportunidade, Cassiano. Foi para nós. Esperamos que as pessoas que nos acompanharam compreendam um pouco o que é o cooperativismo. Vamos dar as mãos. Uma mão lava a outra e as duas vão ao rosto. Ótimo. Mas se você quiser rever essa entrevista, vai lá no Facebook, na página TV Metropolitano, está publicada uma live que a gente vai compartilhar em outros perfis e outras páginas na internet. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte, e reforçando o meu agradecimento a estes dois homens inteligentes. Eu estou falando do advogado Victor Carvalho e estou falando aqui do presidente da nossa Sicredi Super, Manuel Santa Rosa. Eu agradeço também especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Na sequência você fica com A Tarde é Show e Nani Venâncio, direto lá de São Paulo, dos estúdios da Rede Brasil. Depois voltamos aqui para Natal para o Jornal Metropolitano, segunda edição, com Genésio Pitanga e Riane Brito. Depois vamos de novo aos estúdios de São Paulo e o RB Notícias com Ney Gonçalves Dias e Camila Schmidt. Obrigado, Natal, obrigado, Rio Grande do Norte. Até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá.